Conselhos para uma vida feliz. Queridos, quem não almeja uma vida feliz? Quem não busca a felicidade? Quem quer viver brocochó por todos os dias da sua vida? Triste, abatido? Quem? Todos querem a felicidade, muitos pagam um preço extremamente elevado em busca da chamada felicidade, no entanto não a recebe, haja vista que a felicidade não se consegue com as nossas forças, mas é o Senhor que nos concede, amados. A felicidade é fruto da nossa obediência ao Criador. A partir do momento que nós temos uma vida de comunhão, de obediência, uma vida segundo a vontade do Todo-Poderoso, Deus move de uma forma tão grandiosa, que nos supre em todas as áreas, inclusive no quesito felicidade. O Senhor quer nosso bem, nós não podemos perder isso de vista. E Ele, quando vê em nós um coração sensível à sua voz, um coração dado a Ele, entregue a Ele, Ele tem prazer em nos abençoar com a felicidade. A verdadeira satisfação, irmãos, não está em fazer o bem, mas sim em fazer a vontade do Senhor. Este é fato, queridos. A nossa alegria principal é satisfazer o Todo-Poderoso. Nós sabemos que a tristeza, o sofrimento são situações passageiras. Mas se nós perseverarmos no Senhor, se continuarmos firmes no Todo-Poderoso, alcançaremos a vitória. É interessante, mas lembre-se, a vitória está no fim de uma batalha. Não há vitória sem batalha. É emblemático isso. Nós queremos a vitória, mas não queremos passar pela batalha. Mas como vamos alcançar a vitória se não há luta? Vitória é resultados de lutas. Você passa pela luta, vence a luta, eis a vitória. Oh, glórias! E é essa a realidade. Nós temos que perseverar, irmãos. As lutas com certeza surgem na nossa caminhada. A cada dia não mata-se um leão. Dizem por aí o ditado que cada dia mata-se um leão, não é verdade? Mas não é. A cada dia nós vencemos um demônio, nós vencemos o diabo. Tem que ser assim, gente. Nossa luta não são contra os leões, mas contra o inimigo de nossas almas, contra Satanás. E nós temos que vencê-lo dia após dia, para que a vontade do Eterno se manifeste na nossa existência e possamos assim alcançar o prêmio. E o prêmio é a felicidade, haja vista que o Senhor nos completa em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 34, versículos 12 a 16. Ouçamos o que diz o rei Davi. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Amém? Pai de amor, fala conosco nesta noite. Traze-nos a revelação da palavra, para que nós sejamos edificados para a tua honra e para a tua glória. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amados, não muda muita coisa. Nós vemos que a fórmula que Davi sabia, tinha domínio para encontrar a felicidade, era servir ao Senhor. A fórmula nos dias atuais para que nós possamos alcançar a felicidade, para que haja alegria completa na nossa vida, é servir ao Senhor. Isso não muda, irmãos. No ano 3000, se houver ano 3000, a fórmula continuará sendo a mesma. O Senhor não muda, Ele é imutável. A verdade de Deus não muda. No entanto, nós temos a Bíblia como um referencial e nós devemos, amados, abri-la, lê-la e praticá-la. Quando assim fazemos, nós vamos entender a vontade do Senhor, vamos compreender a vontade de Cristo e seremos completos em todas as áreas da nossa existência.
Esse texto que nós lemos, ele é muito interessante. Davi fala com uma propriedade muito grande do Senhor, da sua comunhão com o Todo-Poderoso. E ele faz a seguinte pergunta: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem de vocês? A resposta certamente, todos nós. Todos nós. Todos nós queremos a longevidade, uma vida longa para vermos o bem, para vermos as coisas boas, para contemplarmos o agir do Todo-Poderoso, para sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós, como servos de Deus, devemos ter uma ambição na nossa vida. A ambição é pecado, mas essa é boa. Qual a ambição? Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É um dever, irmãos, na verdade é um dever, mas nós precisamos ter esse desejo ardente de sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. E quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, o versículo 13 torna-se uma realidade na nossa existência. Mas o que diz Davi no versículo 13? Ouça: refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Olha que bênção, irmãos. Refreie a língua do mal. Refreie a língua do mal. Nós temos, queridos, que buscar amar o Senhor acima de todas as coisas, para que tudo quanto façamos seja para a honra e para a glória do Senhor. Se tu queres a felicidade, se tu queres uma vida feliz, o primeiro conselho é: procure não dizer coisas más. Procure não dizer coisas más. É difícil, não é verdade? Como controlar a língua? Como trazer a vida aos pés de Cristo e possuirmos um controle sobre, muitas vezes, os momentos explosivos que nós temos, a ponto de deixá-los debaixo da vontade do Senhor. Isso só é possível quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo. Irmãos, quando nós temos uma boca que profere coisas más, o que acontece é o seguinte: você abre legalidade para o mundo espiritual tocar na tua vida. E tudo de ruim acontece com você, nada dá certo. E nós não sabemos o porquê. Inclusive a tristeza aparece e se instala no coração. Mas por que não dá certo? É porque, irmãos, abriu a boca e falou para o inimigo: toca, age, fere-me. É assim, irmãos. É desta forma. É a legalidade para o mundo espiritual tocar na nossa existência. Mas quando é que você faz dessa forma? Quando é que nós pecamos contra o Todo-Poderoso e abrimos espaço para que o inimigo toque na nossa existência? Muitas vezes nas autoverbalizações. O que é isso? É quando fazemos declarações desse tipo: eu nasci para sofrer. Não é assim? Quantas vezes você, no momento de crise ali, difícil, você abre a boca e fala: porque eu nasci para sofrer, ou coisa parecida nesses aspectos. Ainda, eu não valho nada. Tem pessoas que têm um senso de humildade tão grande, que ele se acha inferior a todos e a tudo, e abre a boca e declara isso: eu não valho nada. Sou um derrotado. Não deu certo uma vez, não deu certo 2 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Aí a pessoa considera-se derrotada. Eu sou um derrotado. Não tenho futuro. Não tenho futuro. E alguns mais corajosos dizem: Deus não me ama. Não é assim, irmãos? São coisas familiares a nós? Sim, é familiar. Infelizmente, amados, acontece na nossa existência. Nós estamos dentro de um sistema que quer dominar a nossa mente. E a cada dia nós temos visto que estas opressões são maiores, são mais fortes, e se nós não vigiarmos, nós vamos sucumbir à opressão, vamos abrir a boca e vamos dar legalidade, dar permissão para o inimigo tocar na nossa existência. Como é que vamos ser felizes? Como é que vamos alcançar contentamento com Deus se com a nossa boca
declaramos que não acreditamos na sua palavra. Essas afirmações, amados, entre tantas outras, elas são uma espécie de declaração que você não acredita no poder, na graça e no cuidado de Deus para com a tua vida. É fato. A partir do momento que eu digo, eu não valho nada, poxa, Jesus morreu por mim. Eu tenho um valor. Eu custei o sangue de Cristo. Como é que eu posso abrir minha boca e falar, eu não valho nada? Jesus morreu em vão? É mais ou menos por aí, amados. Nós temos que ver a raiz. E essas raízes não são boas. Nós não podemos tê-las na nossa existência de forma alguma. Outro aspecto que nos impede de sermos felizes, ainda com a boca, é usar a língua para tocar no próximo. Meu Deus do céu! Toca-se hoje nos nossos amados políticos. Toca-se no vizinho, nos pastores, toca-se nos irmãos, toca-se no próximo. Mas como é que toca-se? Com as difamações. Quantas vezes abre-se a boca para difamar, para proferir palavras ruins, não palavras de bênçãos, mas palavras negativas, palavras ruins. São as fofocas, as afirmações falsas. E hoje, nos dias de redes sociais, as chamadas fake news. Quantas pessoas compartilhando sem saber o que compartilha? Quantas pessoas? Você vê no teu celular, nas tuas redes sociais, pessoas compartilhando situações, coisas que não são boas, que são mentiras muitas vezes. Mentiras, fake news. Sem contar conteúdos negativos. E as pessoas compartilham, mas não levam bênção para o próximo. Como é que vamos alcançar a graça do Senhor? Como é que seremos abençoados, seremos agraciados com alegria, se estamos em desobediência aos princípios de Deus? Mas pastor, até nas redes sociais? Sim, até nas redes sociais. As redes sociais, elas são muito sérias, irmãos. Já existe uma lei que se você propagar fake news, você está sujeito às consequências da lei. Portanto, tudo isso tem peso na nossa vida. Nós temos que analisar, nós temos que refletir se nós quisermos uma vida feliz com o Todo-Poderoso. Queridos, a nossa boca é para proferir palavras de bênçãos. Oh, glórias! Nossas redes sociais, canais de bênçãos. Nós somos canal de Cristo para abençoar este mundo. Amém? Essa é uma verdade que nós não podemos perder de vista de forma alguma, de forma alguma. Outro aspecto, irmãos, que nós precisamos considerar, que nós precisamos estar atentos, é quanto à mentira. No versículo 13, refreia a língua do mal. Nós já falamos a respeito disso. Cuidado com aquilo que você fala. E ainda, de falarem palavras enganosas, palavras mentirosas. Irmãos, eu sei que pecado não tem tamanho. Pecado é pecado, independe do tamanho, independe dessa visão humana. Mas, com certeza, a mentira é um grande pecado. A mentira é um grande pecado. Um pecado que tem um peso terrível, a ponto do Senhor falar de uma forma muito, mas muito séria com relação a ela. O Senhor nos diz, amados, em João capítulo 8, versículo 44, ouça: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Gente, a partir do momento que nós temos consciência desta realidade, nós não podemos de forma alguma possuirmos amizades com a mentira. Ela não pode fazer parte da nossa vida. De forma alguma, irmãos. Na verdade, nenhuma espécie de pecado pode ser amigo nosso.
Nós não podemos ser amigos do pecado, mas a mentira, você precisa vigiar, estar atento. Como é difícil viver nesse mundo sem mentira. Como é difícil. Como é difícil. Está complicado, não é? Está muito complicado mesmo. Essa semana, alguém foi ver um carro que eu estava querendo vender, e ele olhou para mim e disse, olha, você é pastor, você não pode mentir. Como é que está o carro? Veja como são as coisas, amados. Chega a esse ponto. Ou seja, nós somos servos de Deus. Os filhos das trevas olham para você e dizem, você não pode mentir. Eu posso, você não. Graças a Deus, porque nós não podemos mentir. O Senhor não nos dá essa permissão. O Senhor não nos dá esta permissão. E nós temos que estar atentos, porque todo tipo de mentira é pecado. Eu sei que vivemos dias que, meu Deus, como viver sem a mentira? Como? Você está amarrado à mentira. Não que eu seja mentiroso, graças a Deus nós não somos. Mas é difícil você ser sincero nesse mundo mentiroso. Meu Deus, como é difícil. Mas é uma das batalhas que você tem que vencer. É uma das batalhas. Para não mentir nesse mundo é melhor fechar a boca. Boca fechada, não sai mentira. No entanto, nós temos que ter muito cuidado com a omissão, porque a omissão em alguns aspectos é pecado também. Em alguns aspectos, não em todos, mas a omissão em alguns aspectos é pecado. Nós temos que estar muito atento a isso. Muito atento. Queridos, a tua boca, sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Por que eu citei o exemplo da venda do carro? Porque para vender carro é muito complicado. É difícil. Porque o cara quer comprar um carro usado como se fosse novo. E se você fala o que o carro tem, o cara vai colocar 1000 defeitos no seu veículo. O que é que eu fiz? Eu falei o seguinte, olha, aqui está a chave, leve numa oficina. E o que ele falar para você, é isso aí. E ponto final. Você vai ficar conhecendo o carro, mais do que eu. E assim ele o fez. E assim ele o fez. Mas tem que ser assim, irmãos. Eu poderia falar, não, olha, está perfeito em todos os aspectos. Não, leva na oficina, manda fazer uma análise. Aí você vai estar consciente daquilo que você está comprando. Eu não vou precisar mentir. Amém? Nós temos que ser sinceros, irmãos. Ser sincero. Parece que é um tiro no pé, mas ele vai levar o carro na oficina? Vai falar tudo que o carro tem? Pois é, o carro está à venda, ele compra se quiser. Mas ele compra consciente, porque eu abri espaço para que ele tenha consciência da realidade. É assim que nós devemos portar como servos do Senhor. Nós não podemos enganar o próximo, nossa língua não pode ser enganosa, não pode ser mentirosa. Nós não podemos iludir as pessoas com aquilo que não é verdade. Meias verdades são mentiras. Amém? Não existe meia verdade. Mas existe meia mentira, que continua sendo mentira na sua totalidade. Portanto, se tu queres uma vida feliz, como consegui-la? Primeiro, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as palavras más, com as declarações más. Não contem mentiras. Não sejam mentirosos. A mentira te faz filho de Satanás. Ela te aparta, te afasta, separa-te de Deus. E a situação fica muito difícil. Outro aspecto para que nós possamos alcançar a felicidade. Afastem-se do mal. Oh, glórias! Versículo 14. Afaste-se do mal e pratique o bem. Afaste-se do mal. Irmãos, por incrível que pareça, o ser humano tem uma tendência. E a tendência mais marcante na vida do ser humano é as coisas ruins. Já notou isso? Nós temos uma tendência a fazermos tudo quanto não presta. Para fazer aquilo que não presta, você não precisa se esforçar. Você faz de uma forma muito natural. Mas por que isso acontece? Porque nós somos pecadores. Nós trazemos em nós a semente do pecado.
E essa semente, ela não pode germinar, não pode crescer, não pode frutificar. Essa semente não pode produzir frutos na nossa vida. Nós temos que arrancar o mal do nosso coração. E isso se faz quando santificamos a nossa existência. Queridos, essa é uma tendência natural do homem. A tendência de fazer aquilo que é ruim, de ferir Deus, de pecar contra o Senhor. Nós temos, quando eu falo nós, o ser humano, nós temos uma atração pelas trevas. Uma atração pelas trevas. Tanto é que aquilo que é das trevas sempre cresce muito. Sempre tem grandes adesões. O ser humano naturalmente tem essa tendência, essa atração pelas trevas. Nós também temos. Nós, como servos de Deus, por incrível que pareça, também temos a mesma atração pelo mal. Mas é isso que o Senhor nos diz, que nós temos que nos afastar do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que nos separar do mal, de tudo aquilo que pode nos contaminar. Nós temos que ter um coração aberto para o mover do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá condições, é Ele que nos dá condições de enfrentar o mal, enfrentar as trevas, enfrentar tudo aquilo que nos atrai, mas que nos afasta de Deus e nos fazer vencedores. Só podemos vencer o pecado, vencer a Satanás que está por trás do pecado, quando o teu coração é dominado pelo Espírito de Deus, quando Ele move na tua vida. Queridos, nós temos que nos afastar do mal, fugir do mal, para que o nome santo do Senhor seja honrado, seja glorificado. Nós temos que fugir de tudo aquilo que não edifica, de tudo aquilo que não nos serve. E nós temos que fazer um checklist, e esse checklist é assustador. Por que é um checklist? Você vai anotar tudo o que você faz no decorrer do teu dia. E depois você vê se Deus agrada-se ou não. Nós vamos descobrir que Deus não gosta, Deus não agrada de um monte de situações. Nós temos que marcar e eliminá-las da nossa existência. Irmãos, nem sempre o mal aparece de uma forma assustadora, assombrosa, destruidora. Muitas vezes o mal ele vem disfarçado de coisas boas, bonitinhas, agradáveis, mas cujo final é terrível. É assim que acontece, queridos. É desta forma e nós temos que estar preparados. Nós devemos estar preparados e o Espírito Santo nos dá esse discernimento para que não sejamos iludidos, não sejamos atraídos e alcancemos o favor do Senhor. Conselhos para uma vida feliz. Você deseja uma vida feliz? Tu queres uma vida feliz? Observe aquilo que você fala. Observe. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com as tuas declarações. Não conte mentiras. Não seja mentiroso, nem mesmo aceite a mentira social. Nenhum tipo de mentira. Nenhum tipo de mentira. Cuidado para não enganar. Não engane ninguém. Ainda, irmãos, afaste-se do mal. Corra do mal. Fuja do mal. Procure receber de Deus a direção para que você tenha discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E o quarto aspecto para que nós possamos desenvolver uma vida alegre, uma vida completa, uma vida de realizações com Deus. Pratique o bem. Pratique o bem. Versículo 14. Afaste-se do mal e pratique o bem. Oh, glórias! Qual a recomendação do Senhor? Primeiro, afastar-se do mal. E depois, praticar o bem. Praticar o bem. Irmãos, nós temos que ser fonte de bênçãos. Uma fonte de bênção. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, veja essa afirmação. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Nós não podemos nos cansar de praticar o bem.
de fazermos o bem. Fazermos o bem sem olhar a quem? É um ditado popular isso, não é? Devemos fazer o bem sem olhar a quem? Mas é fato, irmãos. Quando Cristo Jesus, depois de passar por tamanha prova, já pendurado numa cruz, ele olhou para aquele povo e disse: Deus, perdoa-lhe. Pai, perdoa-lhes. Ou seja, Jesus liberou o bem, pediu para que fossem perdoados. Para que fossem perdoados. Nós temos que seguir este exemplo, irmãos, e em todos os aspectos da nossa vida, sempre praticarmos o bem. Sempre praticarmos aquilo que edifica, aquilo que traz bênção na vida do próximo. As pessoas podem até não gostar da gente, mas elas não podem ter motivos para falar mal de nós. Tem muitas pessoas que não gostam da gente. É natural isso. A pessoa olha para você, não vou com a cara daquele pastor, não gosto daquele camarada não é do bem, não gosto dele. Mas eu não posso, de forma alguma, dar motivos. Ele não pode encontrar motivos na minha vida para não gostar de mim. Entendeu? Eu tenho que, em todas as minhas atitudes, representar Cristo Jesus. Afinal de contas, eu sou embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo, eu tenho que mostrar, através da minha vida, Cristo Jesus para o meu próximo. Isso é muito sério, irmãos, extremamente profundo. E nós temos que buscar fazer o bem. Buscarmos isso. Buscarmos a generosidade. Sermos generosos com o próximo. Misericordiosos para com o próximo. Nosso coração precisa amar o próximo. A palavra diz, irmãos, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Muitos não se amam, mas ame ao próximo como você ama a Cristo Jesus. É assim que deve ser. Nós temos que amar o próximo com muita intensidade, mas com tamanha intensidade, irmãos, a ponto de nos anularmos para que ele seja abençoado. Não é fácil. É o exemplo de Cristo. Cristo fez assim, deixou a glória, tornou-se homem, morreu numa cruz. Para quê? Para que hoje eu pudesse testemunhar do seu amor para com a minha vida. O que é que eu tenho para falar de Cristo? De mal nada. O que é que os inimigos de Cristo têm para falar contra ele? Nada. Mas falam, por que falam? Porque são inimigos, mas tem motivos para falar de Cristo? Não tem. Só se olharem para os princípios tão abençoados de Cristo e quererem deturpar esses princípios como hoje o fazem. Desta forma, tem motivos para falar mal do nosso Senhor. No entanto, irmãos, ele praticou o bem, deixou a sua marca. Nós devemos olhar para Cristo, praticar o bem e deixar a mesma marca sobre a face da terra. Amém? Se nós agirmos assim, certamente teremos uma vida feliz. E ainda no versículo 14, finalzinho do versículo 14, ouça. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Procure a paz. Procure a paz. Queridos, a verdadeira paz só Jesus pode nos dar. Nós não podemos ter paz se o nosso coração não estiver dominado pelo Espírito Santo de Deus. É impossível. Na verdade, é impossível. O homem que não tem Cristo Jesus na sua vida, ele pode possuir dinheiro, ele pode possuir nome sobre a face da terra, cargos importantes, ele pode ser talvez a pessoa mais conhecida, ele pode ser uma pessoa extremamente carismática, no entanto, o seu coração há de carecer de paz. E nós temos visto de uma forma muito clara ações de pessoas que têm tudo que o mundo pode oferecer, mas que não amam a Cristo e vivem como loucos, que buscam a paz nas drogas, buscam a paz nas relações íntimas, buscam a paz na ostentação, buscam a paz na vaidade, no orgulho e nessas coisas todas, porém não conseguem completar-se
há sempre um vazio existencial, sempre um vazio existencial. Irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo afirma que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Qual a afirmação do apóstolo? Que o Senhor vos dê a paz. Que o Senhor dê a paz a vocês. Irmãos, nós queremos a paz, com certeza. Nós queremos colocar nossa cabeça no travesseiro e descansar em paz? Sim. Nós queremos deitar e dormir? Sim. Mas a paz, ela só é possível se nós estivermos ligados a Cristo. Eis o porquê, amados, nós temos visto tantas pessoas que não conseguem dormir, não conseguem paz, porque são dominados muitas vezes pelas preocupações, pela ansiedade, pela falta de fé, porque tudo isso gera ausência de fé, e não conseguem dormir, não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque estão atribulados. Aí apelam para medicamentos. Dormem à base de remédios. Mas se analisarmos bem, com raras exceções, essas pessoas não estão descansando no Senhor, não estão vivendo conforme Deus determina. Irmãos, a verdadeira paz, ela é gerada pelo Espírito Consolador. Cristo disse, eu vou e vos envio quem? O Consolador. E o Consolador faz o quê? Consola, ampara, dá paz, completa a vida da gente. O Consolador nos enche de alguma coisa. E essa alguma coisa, com certeza, é a presença de Deus. O Consolador, irmãos, ele traz alegria à nossa existência. Nós só podemos desenvolver uma vida feliz se estivermos dominados pelo Espírito Consolador, pelo Espírito Santo de Deus. E para que você a encontre, necessário é que haja uma consagração, uma dedicação, uma doação, uma entrega ao Todo-Poderoso. Mas pastor, como é que eu posso ter paz? Olha para a minha vida. Olha para a minha vida. O que é que vai acontecer comigo amanhã? Irmãos, vez ou outra, eu me encontro pensando no futuro. E às vezes a preocupação quer entrar no coração. O que é que será de mim daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Olha só como são as coisas. E isto quer roubar a paz. Só que nós temos que trazer de volta e fazermos aquilo que Deus diz, que é preciso viver um dia após o outro. É vivendo um dia após o outro. Isso é fruto de fé, irmãos. O que será de mim em 2021, 2022? Se eu ficar preocupado, se eu não dormir, se eu ficar louco por aí, não vai mudar meu futuro. Provavelmente há de piorar, trazer malefícios para o meu futuro, para a minha saúde. Mas se eu descansar no Senhor, aquele que é dono dos céus e da terra, Ele vai cuidar de mim. Porque essa é a promessa do Senhor na nossa vida. No entanto, eu não posso ser o cara preguiçoso e ficar de braços cruzados. Eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é buscar Deus todos os dias na minha existência, cada dia mais, com prazer, com alegria. Amém, amados? Conselhos para uma vida feliz. Quem não quer a felicidade? Todos queremos. Davi afirma, irmãos, que é preciso parar de falar coisas más. Ele diz ainda que a mentira não pode encontrar lugar no nosso coração, na nossa boca. Que temos e devemos nos afastar do mal, fugir da aparência do mal, corrermos do mal e ainda sermos praticantes do bem. A exemplo de Cristo, em todas as coisas, sermos canal de bênção para com o nosso próximo. Para com o nosso próximo. E outro aspecto destacado por Davi, procurem a paz. Procurem a paz.
Para que você encontre a paz, o primeiro passo é dedicar-se ao Senhor. É consagrar-se a Ele. É doar-se. É falar para Jesus: Deus domina a minha vida é tua. Eu quero viver somente para a tua honra e para a tua glória. E deixe que o Espírito Consolador habite no teu coração e certamente a tua vida será completa, Irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor, os olhos de Deus, repousam sobre os justos. Amém? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos não estão fechados ao seu clamor. Oh, glórias! É o versículo 15 do Salmo capítulo 34. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluias! Glórias ao nome santo de Deus. Que nós possamos acreditar nesta verdade, vivermos esta verdade, ansiarmos por ela, e nós, com certeza, seremos felizes no meio desse mundo triste, desse mundo abatido, nesse mundo depressivo, nesse mundo que você não consegue ver muita coisa nele. Mesmo assim, a tua alegria será completa, porque nós não dependemos de fatores externos para que haja alegria na nossa vida, mas dependemos apenas de fatores internos. É a presença do Espírito Santo habitando no coração para que sejamos felizes. Amém? Busque Deus para a tua vida. Permita que o Senhor trabalhe o teu coração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. Que nós possamos guardá-la no coração, meu Deus. Entendê-la que tu queres nos fazer felizes, completos, alegres sobre a face da terra. E que vivamos a fórmula que Davi tinha no seu coração, que Davi vivenciava, Pai. E certamente era um homem feliz contigo. Que nós possamos, ó Deus, experimentar a tua felicidade. Que sejamos, Pai, segundo o teu coração, para que em todas as coisas vivamos a tua verdade e sejamos completos sobre a face da terra. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 868.